Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz de Amor. Hoje nós vamos conversar sobre uma frase de Paulo de Tarso, em que ele manda numa de suas cartas e diz o seguinte: nós somos os embaixadores do Cristo. Será? Vamos fazer uma prece primeiro. Já preparou a água para a fluidificação? Pois bem, feche os olhos. Neste momento, Senhor, no silêncio do teu amor, dá a tua mão ao vinitente, Senhor, a tua luz mais que reluzente, cura a minha dor. Cubra os meus ombros cansados, Senhor, caminha ao meu lado, me ajude a carregar a minha cruz. Dá, Senhor, que nas curvas e perigos do destino, tu, excelso peregrino, caminha em meu socorro. Senhor Jesus, agradecemos o teu amparo e pedimos o preparo para seguirmos os teus passos de amor e de luz. Muito obrigado. Paulo de Tarso fala que a gente é embaixador do Cristo. Mas será que é isso mesmo? Ora, o que faz o embaixador? Ele representa um país, um reino, uma autoridade perante as pessoas. Os embaixadores, eles representam interesses específicos de seus representados. Como que nós podemos ser chamados de embaixadores de Jesus? Nós servimos a Jesus? A quem nós servimos e a quem nós representamos? Ora, quando a gente caminha junto às demais pessoas, nós sempre estamos mostrando uma aparência exterior. Através da nossa roupa, do nosso modo de falar, do nosso modo de caminhar, a gente passa determinadas mensagens. Mas e o nosso coração? Que mensagem ele transmite? Ora, se nosso coração está repleto de amargura, não sorriremos facilmente. Se o nosso coração está repleto de medo, não andaremos tranquilamente. Se o nosso coração está repleto de ódio, de rancor, nós não conversaremos naturalmente com as pessoas. Sempre estaremos reclamando de alguma coisa, sempre estaremos apresentando na nossa fala, no nosso olhar, aquilo que está repleto do nosso coração. Jesus, numa certa passagem do Evangelho, também diz o seguinte para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Nisto permanecendo, sereis reconhecidos meus discípulos. Olha que coisa boa que Jesus falou. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, isto é, se a gente der o respeito às coisas espirituais, se a gente desenvolver a nossa religiosidade, não estou falando de religião, estou falando de religiosidade, a maneira como nós nos relacionamos com o sagrado, com o divino. Se nós desenvolvemos a nossa religiosidade, se a gente adota como padrão de conduta
e de pensamento o amor a Deus, as coisas espirituais e ao próximo, então nosso tipo de pensamento vai ser melhor, nossas palavras serão melhores, nosso olhar será um olhar diferenciado. E Jesus disse: nisto permanecendo sereis reconhecidos, meus discípulos. Jesus não disse: olha, se vocês ficar falando de mim, ficar falando das minhas obras, sereis reconhecidos, meus discípulos. Jesus disse que quem amar o próximo como a si mesmo será reconhecido como um seguidor dele, um cristão. Independente da religião. Você pode ser espírita, você pode ser evangélico das diversas denominações, você pode ser católico apostólico romano, ou católico apostólico brasileiro, ou qualquer outra religião que segue Jesus. Mas se você não amar a Deus sobre todas as coisas, e aí amar a Deus sobre todas as coisas é dar o devido valor para as coisas da alma, da espiritualidade. Através dos ensinamentos de Jesus sobre perdoar 70 vezes 7 vezes, sobre amar ao próximo, sobre se colocar no lugar do outro, sobre fazer reconciliação com o seu irmão. Os ensinamentos de Jesus, eles têm como estrutura central o amor a Deus e ao próximo, não o amor sentimento. Jesus foi explícito: um novo mandamento vos dou, amar a Deus e ao próximo. Então esse amor mandamento é um amor comportamental, de atitudes perante o próximo, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E aquele que caminha na sociedade respeitando o próximo, respeitando o ponto de vista muitas vezes contrário, fazendo gentileza, sendo afável, sendo amável, educado, é seguidor de Jesus. Jesus, ele prega um evangelho de transformação íntima, de transformação interior. Jesus prega um evangelho de transformação na relação com o outro. Então Jesus prega um evangelho de transformação do mundo pela transformação das pessoas. E ele explicita isso quando ele diz que o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro de cada um. O reino de Deus, o reino de Jesus, ele é uma construção íntima de transformação da sociedade a partir dos indivíduos da sociedade. Não é um comportamento individualista, porque a nossa caminhada é coletiva, embora a evolução seja individual. A gente caminha todo junto, nos relacionando uns com os outros, e nesses relacionamentos uns com os outros a gente vai vendo como é que está o amor, como é que está o respeito à pessoa, como é que está a minha simpatia, a minha empatia, como é que está o Cristo que mora dentro de mim. Ele está quietinho, amarrado, trancado no escurinho da nossa consciência pesada, ou a gente está libertando esse Cristo íntimo, esse Cristo que mora dentro de nós, e a gente está com os nossos atos, com a nossa palavra, com o nosso olhar, representando o Cristo
perante o próximo que se aproxima de nós. Perante a pessoa em situação de rua, a criança em vulnerabilidade, o idoso incapacitado, as minorias que são vilipendiadas. Jesus não tinha preconceitos. Jesus praticava o evangelho de compaixão, de indulgência com a falha das pessoas. E esse comportamento exige muito da gente, porque a gente tem uma facilidade enorme de jogar a culpa nos outros, de sempre projetar as nossas falhas nos outros, de sempre esconder os nossos pecados, evidenciando o pecado do outro. Então é preciso fazer uma viagem até o nosso íntimo. E aí tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, diz que a gente precisa se melhorar de pouco em pouco, interrogando a consciência todas as noites quando a gente vai dormir. Santo Agostinho, ele diz, faça como eu fazia quando estava na terra. Ao final da noite, quando eu ia dormir, eu consultava a minha consciência. Que bem eu deixei de fazer, que mal que eu fiz, que motivo eu dei para o outro falar mal de mim. Percebe que para ser cristão é preciso fazer uma reflexão sobre como está a edificação do reino de Deus dentro de nós? Percebe que para ser espírita, nas palavras de Kardec, que verdadeiro espírita é aquele que pelos esforços em se transformar, os esforços em se transformar, não é que se transformou, agora é um espírita, não. Pelos esforços, nós estamos nos esforçando. O que é que a gente faz diante das tragédias da sociedade? Diante de um incêndio de uma favela, diante da pandemia que nós tivemos há alguns anos, diante do vizinho adoentado, como é que a gente se comporta? A gente fecha os olhos e deixa o problema dos outros para os outros? Ou a gente ama o próximo como a nós mesmos? A gente se coloca no lugar do próximo? É isso que Jesus espera de cada embaixador. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que já tivemos o contato com o seu evangelho, já fomos tocados pelo seu amor, já fomos tocados pelo bem, ainda que nós tenhamos dentro de nós, muito do mal que carregamos, fruto da nossa ignorância, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Mas já somos tocados pelo bem, e agora é semente por semente, ato por ato, pensamento por pensamento, edificarmos dentro do nosso coração o reino de Deus. E ganharmos a nossa insígnia, a nossa credencial de embaixadores de Jesus. Sabe que credencial é essa? A gente não apresenta em papel. É o ato da generosidade, é o olhar de acolhimento, é o sorriso nos lábios, é a acolhida daqueles que estão caídos, a credencial do embaixador de Jesus, é o comportamento de um seguidor de Jesus. Maravilhoso isso. Nós estamos seguindo Jesus, o que é que nós já fizemos no dia de hoje? O que eu fiz, o que você fez? Como é que foi o nosso estágio no corpo diplomático de Jesus? Fizemos bem, representamos bem Jesus ou deixamos a desejar? Mas tudo bem. Se não conseguimos hoje, amanhã vai ser outro dia. Amanhã a gente acorda, já faz uma prece, fala, Jesus, me ajude, não me deixes cair na tentação. Jesus não nega a tentação, mas ele
nos ensina a pedir para não fracassarmos diante da tentação. Então, Jesus, me ajude a não cair na tentação, e um pouquinho de cada vez a gente vai fazendo um hábito de respeitar o próximo, de se colocar no lugar do próximo, porque a gente aprende de pouquinho em pouquinho, por repetição. A gente aprende por repetição. Então a gente vai repetindo um pensamento feliz, a gente vai repetindo uma palavra correta, a gente vai repetindo um ato de gentileza e generosidade, e quando a gente perceber, estaremos uma boa parte do nosso tempo sendo representantes de Jesus. Mas e se aí, se alguém ofender a gente e a gente se destrambelhar? Não tem problema. Vai recuperar o equilíbrio, vai fazer uma prece, vai pedir para que Jesus abençoe, porque todos nós somos aprendizes. E o aprendiz, no processo do aprendizado, ele comete erros. É só tentar melhorar. Essa é a intenção. Melhorar sempre. E se você consegue ir no Lar Espírita Luz e Amor, tem estudo, tem palestra, tem passe, tem orientação. Tudo para a gente se sentir fortalecido. Você acha que os discípulos não erravam? Nós erramos. Os discípulos também erraram. E Jesus, o que fez? Ele dizia, vai e não erres mais. Quer dizer, segue, caminha, se movimente. A vida é um presente adorável que Deus nos deu. E Jesus veio trazer um ensinamento mais valioso para a nossa vida. Amar. Amor, comportamento, mandamento. Não é ainda o sentimento. Um dia vai chegar. Mas então vamos nos comportar como representantes de Jesus. Independente da religião, independente de qualquer coisa, vamos fazer o bem. Para quem? Para o próximo. Onde está o próximo? O próximo está sempre próximo. Encarnado ou desencarnado. Então, se você acha que está sozinho, faça uma prece para Jesus abençoar todas as criaturas que compartilham com você essa existência, essa vida. Faça uma prece agradecendo a oportunidade de viver e de entender. Faça uma prece agradecendo tudo o que possa acontecer. Que você possa perceber de todas as lições o que há de bom. De todas as dificuldades, qual foi a sua superação. De todas as anomalias, de todas as desarmonias. Respirar fundo e recomeçar. Bebe água fluídica, toma um passo, faz uma prece. Jesus disse, vai, não erres mais. Pedi, obtereis, batei, se vos abrirá, busca e acharás. Movimentação. Água parada, cria pântano. Então, querido, querida, o Lar Espírita Luz e Amor, show de bola, farol de luz nessa terra abençoada, escola de Jesus, convidando a todo mundo para sermos embaixadores do Cristo. Eu e você. Vamos? Fica com Deus. Muito obrigado. Até mais.